Tu é um cara que estuda muita filosofia e tem um pensamento crítico muito grande, mas não tem namorada, não tem amigos de verdade, não tem um shape bom, não faz dinheiro da forma que gostaria e não é um cara comunicativo. Então, parabéns, tu é um burro com um ego muito grande. Durante muito tempo eu caí nessa armadilha de ser o cara que poderia entender muito de filosofia, mas não tinha nada muito grande para se orgulhar na minha vida. Então eu não era um cara muito shapeado, ao contrário disso, eu era muito gordo. Eu não era um cara bonito, eu não era muito inteligente em falar com mulheres ou inteligência emocional, eu não sabia direito como funcionavam as coisas da vida, mas eu gostava muito de filosofia e de assuntos que fazem com que tu pense muito, que fique muito dentro da tua própria cabeça. Então eu gostava muito de pensar sobre niilismo, por exemplo, sobre a vida na realidade não ter um grande propósito e as pessoas tentarem atribuir algo a isso ser uma burrice. Pensava muito sobre como o universo foi realmente criado, se foi Deus, se não foi, como que o ser humano evoluiu a partir disso. Só que na realidade esses assuntos não te levam a lugar nenhum. São assuntos que mordem o próprio rabo. O que eu quero dizer com assuntos que mordem o próprio rabo? São assuntos que te levam à mesma conclusão sobre alguém que não sabe nada sobre eles. Então, por exemplo, se tu for estudar muito sobre como comprovar a tua religião, como o mundo realmente foi criado, e tu tentar, por exemplo, convencer alguém disso, tu vai chegar à mesma conclusão do que alguém que não sabe nada, que é que tu não sabe, tu não tem certeza do que aconteceu, tu não tem certeza dessas coisas. São filosofias vazias. Tu não é, pô, um cientista muito foda e tu quer muito descobrir como o mundo foi criado, algo assim, com certeza tu não é. Não adianta tu pensar muito sobre essas coisas, não adianta tu estudar demais, porque isso não tá te agregando nada. Uma pessoa muito pouco estudada pode não chegar a conclusão nenhuma com estudos sendo apresentados a ela. Se ela estudar 10 minutos sobre como o universo foi criado, ela vai chegar à conclusão, porque é isso que os estudos apontam, que não se sabe. Tu não tem como provar se foi Deus, tu não tem como provar se não foi. Até por isso que a fé existe, né? Tu acreditando que algo pode ter acontecido mesmo sem ser provado. Isso é a fé. Então tu não tem como provar que isso aconteceu, tu não tem como provar como o universo foi criado, tu não tem como apresentar a prova cabal pra alguém sobre isso. Então por que que tu vai estudar sobre isso? Se tu vai chegar à conclusão de que tu tá mordendo o próprio rabo, tu tá estudando sobre algo que tu sabe que não dá pra comprovar, que ninguém trouxe uma grande prova sobre isso. E quando tu estuda sobre algo que pode ser mais material, como o niilismo, por exemplo, que é uma filosofia de vida, é uma filosofia fraca, uma filosofia que te faz ser um cara fracassado. Se tu gosta muito, sei lá, do Diógenes, por exemplo, que é um cara que era pobre e gostava muito de ser pobre e era tratado como humilde por isso, e era até arrogante. Esse cara não te leva a nada, ele vai te levar a tu não querer conquistar grandes coisas materiais na tua vida e ser um cara, porra, que não namora e que não tem literalmente nada do que se orgulhar. E por que que tu faria isso? Por que que tu seria assim no mundo atual? Então o ponto central das coisas que eu quero te dizer é justamente isso. Não estuda sobre coisas que não te fazem chegar a lugar nenhum, que te levam à mesma conclusão do começo, de quando tu não sabia nada, e que não vão ter um valor agregado para ti. Se tu quer estudar uma filosofia, estuda de repente sobre o estoicismo. Para mim, é o único tipo de filosofia que valeria a pena de fato tu estudar e tu saber sobre, porque é a filosofia que te empodera, é a filosofia que te faz ser um homem forte, um homem corajoso, um homem que entende que as coisas que ele faz reverberam sobre as outras pessoas, um homem que tem coragem nas próprias ações, enfim, é uma filosofia que te agrega na vida, uma filosofia que é boa para ti, que não te faz ser um fracassado. Tu não pode ser um cara que tem um pensamento crítico muito grande, e esse é um dos grandes problemas de tu saber muito sobre filosofia, e tu ter um grande pensamento crítico porque tu é muito inteligente, já que tu lê Dostoiévski, tu lê Nietzsche, enfim, tu tem esse pensamento crítico, mas na realidade tu não tem nada do que tu possa ensinar alguém. Tu só estudou o que alguém falou, mas de repente tu nem aplica isso mesmo na tua vida. Eu, por exemplo, só ensino aqui, só te falo as coisas, porque são coisas que eu sei, coisas que eu já aprendi e que agora eu tô te falando. Então eu, por exemplo, sei muito sobre atração, sobre um relacionamento amoroso no começo, sobre como atrair uma mulher. E isso é algo que eu posso te ensinar, porque eu sei falar sobre algo que te leva a algum lugar, é algo que te leva a ter uma conquista pessoal, ter uma namorada, ficar com mulheres, enfim. Só que esse pensamento crítico que esses caras que são muito inteligentes por estudarem filosofia têm, é que eu tô errado por ensinar coisas tão fúteis igual eles dizem. Então, por tu estudar um cara que tinha visões muito profundas sobre por que que o ser humano tá na Terra, por que que o mundo é como é, por que que se foi Deus que criou o mundo ou se não foi, esse cara, por ele estudar esse tipo de coisa, e tu pode ser esse cara,
tu acha que tu tem, então, muita inteligência, tu pode ter um pensamento crítico muito grande. O cara que quer ensinar sobre desenvolvimento pessoal, sobre tu ter um físico bom, um cara que quer ensinar sobre treino, por exemplo, ele é um retardado, porque na realidade as coisas que realmente importam são essas que não te levam a lugar nenhum. E esse tipo de filosofia só dá um valor imaginário pra esse tipo de cara que acaba tendo o ego muito grande. O cara, porra, é obeso, não tem uma namorada, não tem muitos amigos de verdade, não faz dinheiro, mas, porra, porque ele sabe de filosofia, porque ele gosta muito do Diógenes, ele acha que ele é muito foda e que ele não tem nada a aprender com ninguém. Então, quando tu entende que a maioria dos assuntos filosóficos não te levam verdadeiramente a lugar nenhum, eles não te deixam melhor como homem, não te fazem ser mais forte, não te deixam mais rico ou mais bonito, ou fazem tu saber mais sobre coisas que realmente importam, tu começa a entender que então tu deve aprender sobre essas coisas, tu não deve reservar o teu tempo como um hobby estranho, estudar filosofia, estudar niilismo e esse tipo de coisa, mas sim, se tu quer saber sobre alguma filosofia, que tu estude o estoicismo, que é uma filosofia que te valoriza assim como homem, e que se tu for estudar alguma coisa, então estuda sobre esse tipo de coisa que é mais importante, sobre relacionamento, sobre comunicação, sobre treino, sobre dieta, sobre esse tipo de coisa que te agrega valor como ser humano. Como ganhar dinheiro, por exemplo, olha o quão importante é isso e o quanto tu pouco valoriza, porque tu acha que é mais legal saber como o mundo foi criado. Enquanto outros caras estão aí na rua, tipo, ficando com as mulheres que são bonitas, estão treinando, estão ficando shapeados, estão se desenvolvendo socialmente, estão se comunicando melhor com as outras pessoas, tu tá trancado no teu quarto, tá, não, mas então o ser humano veio pra Terra pra ser só um vazio e ele na realidade não veio pra nada, não tem um grande propósito, e esses caras que querem dar um propósito à vida são todos retardados. E aí tu, tipo, começa a crescer esse teu ego, sendo que tu não é um cara a ter nada a se orgulhar na tua vida. Então o que tu deve fazer a partir de hoje é o seguinte, antes de estudar sobre qualquer assunto, antes de abrir um vídeo no YouTube sobre algo, pensa, de que forma isso é realmente aplicável na minha vida. E não mente pra si mesmo, não pensa, não, eu saber como o universo foi criado é aplicável na minha vida por tal motivo, e aí inventa alguma coisa. Não faz isso. O porquê que eu tá vendo esse conteúdo é aplicável na minha vida. Eu tô vendo por entretenimento? Tudo bem, pode ver. Tu pode ver um vídeo, porra, do Pedro Luz ali sobre entretenimento, um vídeo de 10 minutinhos, tudo bem. Mas tu não pode achar que aquilo ali vai agregar realmente alguma coisa na tua vida. Se tu quer ver só pra se entreter, então assume pra si mesmo que é isso. Mas se tu quer ver um conteúdo pra estudar, pensa se aquilo é aplicável na tua vida. Aquilo ali, porra, vai te fazer ser mais rico, vai te fazer conhecer mais mulheres, comunicar melhor, ter um shape melhor. Enfim, qualquer tipo de coisa que realmente faça tu andar, faça tu ter um propósito, um senso de direção na tua vida. Eu gosto muito de fazer esse tipo de conteúdo que eu faço justamente por isso. É muito objetivo pra te ajudar. Tu vai aprender como uma mulher vai se sentir mais atraída por ti, tu vai aprender o que tu deve falar quando tu tá numa reunião importante, por exemplo, como tu se comunicar melhor. Tu vai entender muito sobre desenvolvimento pessoal, que é o que realmente te leva pra frente, é o tipo de filosofia a ser seguida que mais te faz crescer como ser humano. Então, aplicando isso, eu espero que finalmente tu consiga se tornar um homem melhor, um cara mais produtivo, que é o passo inicial pra tudo, querendo ou não, é tu começar a querer aprender mais, tu começar a se importar mais com o desenvolvimento pessoal, menos com filosofias que vão te fazer chegar a lugar nenhum. Se tu tem alguma ideia de vídeo, se tu quer algum assunto que tu quer que eu fale, pode comentar aqui embaixo, comenta sem medo. Compartilha esse vídeo para algum amigo teu que tu quer que te ajude nessa jornada de desenvolvimento pessoal, que cresça junto contigo. Pode se inscrever no meu canal, dá uma olhada aí nos outros vídeos. Antes de ver, pensa se aquilo ali vai te agregar mesmo, provavelmente vai, tu vai aprender como atrair mulheres, enfim, esse tipo de coisa. E no mais é isso.